E aí, fião, escutando aquele Naldinho ND logo de manhã, de sabadão aí. Fim de semana chegou, aqui em São Paulo, 37 graus, sol, caralho. Mas aqui em Fernandópolis hoje deve estar uns 24 graus aí. Mas vou desligar aqui, porque senão você vai me xingar, dizer que atrapalha os seus belos ouvidos do rap brasileiro. Mas é o seguinte, filhão, rapidamente vamos falar um videozinho um pouco mais comprido, o mundo e suas contradições. Rápido, tentarei ser rápido. Quando nós vemos esse mundo atual, o mundo odierno, nós vemos aí as contradições que existem dentro desse planeta. Então vamos falar rapidamente de alguns, como por exemplo a famosa concentração de riquezas, que é medida aí justamente por um índice chamado índice Gini, que diferente do IDH, o índice Gini, ele faz aquela medição de 0 melhor, 1 pior. Então quanto mais próximo a 0, melhor a distribuição de renda. Mas vamos rapidamente aqui. Nós temos um PIB hoje no planeta de cerca de 85 trilhões de dólares, sendo que os americanos têm 29 trilhões de dólares e só os Estados Unidos e a China concentram mais de 55% do PIB mundial. Se nós pegarmos aqui Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Índia nessa ordem, as 5 maiores economias do planeta, elas concentram 70% do PIB, praticamente do mundo. E, logicamente, temos também aí, nessa concentração de renda, aí nós vamos falar sobre os bilionários, mais ou menos, segundo 2024 pela Forbes, 2.781 bilionários, sendo que mais de 1.400 vivem em 3 países, Estados Unidos, China e Índia nessa ordem. O Brasil é o 7º do mundo com 69 bilionários, pessoas que têm mais de 1 bilhão de dólares. Essas pessoas concentram em suas mãos 12,2 trilhões de dólares, que é um PIB maior que qualquer país. Se você somar a terceira, quarta, quinta economia do mundo, o PIB dessas 2.781 pessoas, logicamente seus herdeiros, superam a de países altamente populosos. Mas ao mesmo tempo que você tem tudo isso, você tem um grande número de pobres que chega à casa dos 800 milhões no mundo, quase 10% da população. Então esse é um primeiro problema desse mundo de contradições. O segundo é a tecnologia, né? Tecnologia aí com a revolução 4.0, a revolução tecnocientífica, hoje com a inteligência artificial, a internet das coisas, a questão da nuvem, o armazenamento de dados, né? O iCloud, aquela coisa toda. Como diria o slogan de uma empresa de telefonia aí a Vivo, o mundo cada vez menor, a expansão das infovias, a expansão das relações virtuais, a expansão também de informações, cada vez maior o número de informações. Isso deveria fazer um mundo melhor, inclusive. Só que já de cara você tem pelo menos 2,6 bilhões de pessoas que não têm acesso à internet. Isso dá 30% da população. É uma contradição. Fora isso, as situações que acontecem justamente através disso aí, o excesso de informações que geram a impotência das pessoas e muitas vezes a expansão de fake news, que hoje já estão batendo pesado no negacionismo e polarização ideológica. Por isso que o mundo está dividido num maniqueísmo muito maluco. E depois tivemos a queda de QI, principalmente dessa geração, alguns países proibindo inclusive a utilização de celular, mostrando que, se mal utilizada, a tecnologia pode ebetar a mente. Além do mais, temos aí o famoso cyberbullying, que corre a milhão aí nas redes sociais. Nós temos também a questão da modernidade líquida, que Zygmunt Bauman fala, das relações fluidas e das relações também chamadas superficiais. Fora isso, filhão, é o seguinte, tem umas doenças psicossomáticas aí, como game disorder, que nós temos um vídeo sobre isso, cyberbullying, que nós temos um vídeo sobre bullying, também cyberbullying. Temos o Zoom fatigue, que é a fadiga do Zoom, que nós também temos um vídeo sobre isso. Temos aí começa também a questão da síndrome de tela, hoje algo realmente preocupante. O vício em pornografia aumentando cada vez mais e preocupando aí psicólogos e educadores. E lógico, doenças psicossomáticas aí, no caso da síndrome de burnout crescendo, que nós temos um vídeo sobre a síndrome de burnout, a ansiedade, a depressão, síndrome de pânico e por aí vai. A terceira situação que nós temos aí de contradição é a alimentação. Nós temos aí em grãos, o mundo produz 4 bilhões de toneladas e o Brasil 350 milhões de toneladas, 9% quase da produção mundial, celeira agrícola. Mas mesmo assim nós temos insegurança alimentar, temos um vídeo sobre isso também. Nós temos praticamente aí
uma população muito grande, muito vasta, chegando quase a 1 bilhão de pessoas com fome e desnutrição, que é um problema sério dentro do planeta Terra hoje também, isso aí. Temos grande parte da agricultura ligada para a ração, para a agroenergia e para a indústria de óleos. Então, e além do mais, a questão dos transportes, com a perda de carga nos transportes, e a questão também de armazenamento, que é outro problema sério na alimentação. Se nós pegássemos a comida produzida no mundo e dividíssemos para cada pessoa, daria mais do que a ONU, ou seja, a OMS, ela fala sobre 2.400 quilocalorias por dia. Então, temos esse problema aí, né, com quase 1 bilhão de pessoas. E ao mesmo tempo nós temos a superalimentação, um mundo com mais de 50 pessoas com obesidade e sobrepeso, né, o Brasil com 56%. Lembrando que a obesidade, dentro dos parâmetros da OMS, é considerado uma patologia e deve ser assim mesmo tratado. E logicamente esse é outro problema. Rapidamente, estamos sendo rápidos aqui, temos alguns vídeos sobre isso. Outro problema que nós temos aqui é o grande investimento, aqui que podemos falar em turismo. O problema não, o turismo. O turismo é interessante porque ele rende quase 2 trilhões de dólares por ano, de PIB dentro do planeta. Mas ao mesmo tempo que você vê turistas aí, grande parcela dos países como China, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, recebendo aí, não é, mais de 35 milhões de pessoas. Lembrando que a China recebe mais de 100 milhões de pessoas. E de certa forma temos um vídeo chamado Globalização e Pandemia, que nós falamos que o turismo de certa forma foi responsável por isso. Nós temos aí mais de 120 milhões de refugiados no planeta, sem pátria, por exemplo, que isso aí é administrado pela Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então são as contradições do mundo odierno. E logicamente a questão da moradia, a falta de moradia. Hoje nós temos mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, vivendo em condições precárias que nós aqui no Brasil chamamos favela. Diferente do que você acha, no Brasil nós temos 16 milhões de favelados, e a maior parte dessas pessoas que vivem principalmente em 3 países, Índia, Paquistão e Bangladesh. 60% da população mundial vive nessas condições subhumanas. E logicamente também a questão do saneamento básico, que é intimamente ligada a todo esse processo. E logicamente, por fim, a violência, que ela pode ser a urbana, pode ser a rural, pode ser uma violência política, no caso de guerras aí, e os fundamentalismos que aumentam cada vez mais, né? A violência urbana aí, com a expansão das facções criminosas cada vez mais, que nós temos alguns vídeos sobre isso. A violência rural ligada às tensões fundiárias, também aos garimpos ilegais e madeireiras ilegais, principalmente, não somente, mas principalmente. Temos a violência política no caso das guerras, nas conflagrações, e aí as guerras podem ser intestinas ou internas, ou contra o inimigo externo. De guerra interna nós temos aí os rebeldes da Síria, e a guerra externa aí, Rússia e Ucrânia, que vem se arrastando, e logicamente os fundamentalismos aí aumentando cada vez mais. E nós temos aí vídeos sobre grupos fundamentalistas, certo? Que são chamados de terroristas. Tem que ter muito cuidado com isso no vestibular. Só coloque terrorista se tiver dentro do contexto da pergunta. Lógico que não só fundamentalistas, existem também grupos políticos como o ETA, o IRA, que estão em stand-by. Então, filhão, isso aí é rapidinho pra você, tá? Pra você não me encher o saco, pra não dizer que eu não falei das flores. E eu vou escutando o Naldinho, velho. Eu sei que pra você o rap, esse rap antigo, deve incomodar seus ouvidos, som de bandido, aquela coisa toda que eu não aguento mais. Mas é o seguinte, né, filhão? A gente é forjado aí, fomos forjados nas ruas de São Paulo, né, filho? Não fomos forjados assim, comendo melão e presunto. Filhão, é nós que estamos. E vamos seguindo aí na picadilha. E já Elvis, Elite, Naldinho pesado. Desculpa aí o politicamente incorreto. Hipocrisia mundial sempre aumenta.